Sou Rafael Gonçalves e vou agora apresentar a minha tese, que propôs uma unidade institucional para ensinar o uso de ferramentas de gerenciamento de projetos. Esta tese foi orientada pela professora Cristiane Wagenheim. E antes de iniciar a apresentação, eu gostaria de agradecer aos membros da banca que aceitaram participar da minha defesa. E esta apresentação estará organizada em 4 partes. A primeira parte, irei apresentar sobre a contextualização do problema, que indica a importância das ferramentas de gerenciamento de projetos para a indústria de software, e também a importância do ensino dessas ferramentas nos cursos superiores de computação. A segunda parte da apresentação será sobre análise do estado da arte e do estado da prática. A terceira parte será focada no desenvolvimento da unidade institucional proposta, e a quarta e última parte será relatada à avaliação realizada quanto à qualidade desta unidade institucional. O processo de gerenciamento de projetos é considerado uma área crítica para muitas organizações de software. Isto porque, mesmo hoje, muitos projetos de software ainda fracassam, sendo que a falta do processo de gerenciamento de projetos é apontada como uma das principais causas, sendo que a falta deste processo implica numa série de problemas, como perda de prazos, custos acima do orçamento planejado, assim como incompletude do escopo. E o processo de gerenciamento de projetos, como entendido nesta tese, é aquele definido pelo guia PMBOK, que é organizado em 5 grupos de processo, desde a iniciação de um projeto até o seu encerramento. No contexto da tese, o foco está nos 2 primeiros grupos de processos. O grupo de processo de iniciação, que contempla processos para iniciar um projeto e obter a autorização para sua realização, produzindo como principal resultado o termo de abertura do projeto, que é um documento que contém as informações necessárias para que o patrocinador opte pela aprovação ou não do plano do projeto, e também o grupo de processos de planejamento, que com base nos objetivos do projeto, são definidos o conjunto de ações necessárias para que o projeto possa atender a esses objetivos, produzindo como principal resultado o plano do projeto, um documento que descreve detalhadamente todas essas ações. Porém, o processo de gerenciamento de projetos não é composto apenas desses 5 grupos de processos, mas também de áreas de conhecimento, existindo ao todo 10 áreas de conhecimento, como, por exemplo, a área de conhecimento de gerenciamento de tempo, que contém processos para definir as atividades do projeto, processos para sequenciar essas atividades e, por fim, desenvolver o cronograma do projeto. Outras áreas de conhecimento incluem, por exemplo, o gerenciamento de recursos humanos, contendo processos para definir a equipe do projeto e também processos para alocar os membros da equipe do projeto nas atividades definidas para o projeto. Ou seja, existe ainda uma dependência entre as áreas de conhecimento. Então, levando em consideração que o processo de gerenciamento de projetos é composto de 5 grupos de processos e 10 áreas de conhecimento, a sua execução em determinadas situações pode se tornar um tanto complexa. E é neste contexto que as ferramentas de gerenciamento de projetos buscam facilitar a adoção de um processo de gerenciamento de projetos, fazendo uso da tecnologia para apoiar a execução destes processos. Sendo que hoje, considerando a grande complexidade dos projetos de software contemporâneos, a adoção de uma ferramenta de gerenciamento de projetos é praticamente mandatória para conseguir gerenciar esses projetos de forma eficaz. Sendo que hoje existe uma grande variedade de ferramentas existentes, cada uma com suas respectivas características. Porém, mesmo assim, hoje muitas organizações ainda não usam de forma eficiente essas ferramentas de gerenciamento de projetos. E como consequência, também hoje, muitos projetos de software ainda fracassam. E um dos principais motivos para isso acontecer é a falta do ensino de ferramentas de gerenciamento de projetos nos cursos superiores de computação. Sendo que o ensino dessas ferramentas está inclusive previsto no currículo de referência para a ciência da computação, definido pela ACM e pela I3E, onde está explícito que o aluno de ciência da computação precisa desenvolver competências relacionadas ao uso de ferramentas de gerenciamento de projetos para desenvolver um cronograma, alocar recursos nas atividades de um projeto,
analisar os riscos, planejar os custos, entre uma série de outras funcionalidades. E a existência desses objetivos de desempenho indica a necessidade de desenvolver unidades institucionais para ensinar estes objetivos. O que entendemos por unidade institucional é um conjunto de aulas projetadas para atender um objetivo de desempenho específico para um determinado público-alvo, sendo que essa unidade institucional é composta por um conjunto de materiais institucionais desenvolvidos tanto para alunos como para professores, com o intuito de possibilitar a aprendizagem em um contexto específico. Assim, apresentada essa etapa de contextualização, agora apresenta a metodologia de pesquisa que foi adotada para o desenvolvimento desse trabalho. A primeira etapa, já brevemente apresentada, realizou a síntese da literatura para realizar também a fundamentação teórica, e foi realizada basicamente utilizando métodos de pesquisa bibliográfica. A etapa de análise do estado da arte e prática foi realizada utilizando os métodos de revisão sistemática da literatura para análise do estado da arte e método de survey para a realização da análise do estado da prática. Já quanto ao desenvolvimento da unidade institucional proposta, este seguiu uma série de métodos, mas predominantemente o método de design institucional, sendo este um método para o desenvolvimento de unidades institucionais. E por fim, quanto à avaliação da unidade institucional, seguiu-se o método de pesquisa com estudos de caso e também o método GQM, que busca possibilitar a avaliação quantitativa e sistemática da qualidade da unidade institucional proposta. Agora, passando para a segunda parte dessa apresentação, apresento a análise do estado da arte e da prática, que foi dividida em 3 etapas. A primeira etapa foi realizada a análise do estado da arte quanto aos trabalhos correlatos, que relatam sobre o ensino de ferramentas de gerenciamento de projetos. Uma segunda etapa, onde são pesquisadas as unidades institucionais que ensinam ferramentas de gerenciamento de projetos com apoio de alguma técnica de feedback institucional, entendendo uma técnica de feedback institucional, aquelas técnicas que entregam para o aluno sugestões de melhoria e indicação de possíveis erros com base nas próprias ações dos alunos. E por fim, a última etapa da análise do estado da arte e prática foi a análise do estado da prática, onde foi levantado o panorama quanto ao ensino das ferramentas de gerenciamento de projetos nas instituições de ensino brasileiras. Quanto à identificação de unidades institucionais que ensinam ferramentas de gerenciamento de projetos em trabalhos correlatos, seguiu-se o método de revisão sistemática da literatura e foi então definida 3 principais questões de pesquisa, como por exemplo, quais são as ferramentas de gerenciamento de projetos ensinadas, quais são as estratégias institucionais para ensinar essas ferramentas, entendendo a estratégia institucional como a forma como um determinado conteúdo é ensinado. Por exemplo, existe a instrução direta, onde por meio de aulas palestradas o instrutor explica para o aluno como utilizar uma determinada ferramenta, ou através, por exemplo, de aprendizagem experiencial, onde por meio da aplicação prática, por meio da utilização dessas ferramentas em sala de aula, o aluno aprende a sua utilização. E também como a eficácia dessas estratégias institucionais foi avaliada. Para realizar essa pesquisa, foi utilizada uma série de fontes de dados, escolhidas pela sua relevância na área de engenharia de software e também pela sua disponibilidade a partir do portal CAPES, cuja rede da Universidade Federal de Santa Catarina possui acesso. E para realizar a pesquisa, nessas fontes de dados foram definidas uma série de palavras-chave e também critérios de inclusão e exclusão dos estudos encontrados. Como resultados, foi diagnosticado que a ferramenta Microsoft Project é apontada como a mais utilizada nos cursos superiores de computação para o ensino de ferramentas de gerenciamento de projetos. Porém, a maioria dos estudos apontou lacunas quanto às funcionalidades suportadas por essa ferramenta quando ocorre a sua aplicação em sala de aula. Por isso, a maioria dos estudos propôs a utilização de alguma ferramenta educacional para o gerenciamento de projetos, sendo que essas ferramentas incluem funcionalidades como fornecimento de exercícios já configurados para que o aluno possa executar técnicas específicas do gerenciamento de projetos, assim como configuração de níveis de dificuldade e perfis de apoio ao estudante, onde alunos que precisam de maior apoio para a aprendizagem de uma ferramenta de gerenciamento de projetos recebem instruções adicionais quanto à operação de suas funcionalidades. Quanto às estratégias institucionais, foi identificado 3 principais tipos. Por exemplo,
em que os alunos realizam o desenvolvimento de um projeto de software e utilizam como apoio uma ferramenta de gerenciamento de projetos para planejar e acompanhar o desenvolvimento desse projeto. Uma segunda estratégia, onde os alunos realizam a resolução de exercícios entregues pela própria ferramenta. E uma outra estratégia, onde os alunos, utilizando ferramentas com suporte à simulação de planos de projetos, os alunos praticam técnicas de monitoramento e controle, tomando ações corretivas de acordo com o desempenho apresentado pelo projeto. E por fim, quanto à avaliação dessas unidades institucionais, elas foram avaliadas de maneira geral de forma subjetiva, com base na opinião dos próprios autores, pela observação realizada no comportamento da turma e também com a coleta do feedback verbal dos alunos. Entretanto, alguns estudos realizaram uma avaliação mais sistemática e quantitativa, com base na nota dos alunos e também com questionários. A segunda parte da análise do estado da arte identificou aquelas unidades institucionais que fizeram apoio de alguma técnica de feedback institucional. Nessa pesquisa, buscou-se identificar quais são as unidades institucionais que fazem uso do feedback institucional, quais são as estratégias de feedback institucional utilizadas, entendendo que o feedback institucional pode seguir diferentes abordagens. Existe o feedback sumativo, que é aquele que é entregue após a realização de uma determinada atividade, entregando para o aluno a explicação dos seus acertos e seus erros, e normalmente acompanhada de algum indicador de desempenho, normalmente a própria nota, ou também o feedback elaborado, formativo, aquele que é entregue durante a elaboração de uma atividade e o aluno recebe sugestões de melhoria antes da entrega da atividade, possibilitando melhorar as suas atividades, os seus exercícios antes da sua efetiva entrega. Depois foi buscado identificar quais são as ferramentas de gerenciamento de projetos que apoiam na entrega desse feedback e, por fim, como essas estratégias de feedback institucional foram avaliadas. Aqui foi adotadas as mesmas fontes de dados da pesquisa anterior, porém, nas palavras-chave, essa foi uma pesquisa mais restritiva, focando então apenas nas unidades institucionais que utilizam alguma técnica de feedback institucional. Como resultados, foi identificado que as unidades institucionais existentes, elas têm o objetivo de ensinar técnicas específicas do gerenciamento de projetos, como método de caminho crítico, PERT, análise de valor agregado. E as estratégias institucionais, de maneira geral, seguem a aprendizagem experiencial, onde os alunos, ou pela elaboração de planos de projetos, ou pela simulação desses planos, buscam então aplicar alguma dessas técnicas cujas unidades institucionais buscam ensinar. Já quanto às estratégias institucionais quanto ao uso do feedback institucional, foi identificado tanto a adoção do feedback formativo quanto do feedback sumativo, e que, de maneira geral, todas as unidades institucionais apresentaram a entrega imediata do feedback institucional com apoio de alguma ferramenta de software. Sendo que essas ferramentas elas podem ser agrupadas em dois principais tipos. Eles têm aquelas ferramentas de simulação, onde os alunos executam uma simulação sobre um plano de projeto, e com base nos resultados eles tomam as ações corretivas necessárias. Então a ferramenta avalia a efetividade das ações corretivas tomadas pelos alunos, provendo então um feedback de como eles podem melhorar essas ações para uma próxima rodada de simulação do plano de um projeto. E um segundo tipo de ferramenta adotada são ferramentas colaborativas, onde durante o desenvolvimento de um projeto de software, as decisões quanto ao gerenciamento desses projetos são documentadas e discutidas nessas ferramentas, onde um aluno pode prover feedback para o outro aluno quanto a essas decisões, e o instrutor age como um mediador nessas discussões. E por fim, quanto à avaliação das técnicas de feedback institucional, a maioria dos estudos avaliou não apenas a aprendizagem dos alunos com o uso do feedback institucional, quanto a contribuição desse feedback institucional na motivação dos alunos durante a unidade institucional. E essa avaliação ocorreu, de maneira geral, por estudos de caso, utilizando questionários estruturados para a coleta de dados. Agora, por fim, apresentando a análise do estado da prática, aqui o objetivo foi identificar as ferramentas de gerenciamento de projetos e as estratégias institucionais adotadas nos cursos superiores de computação nas instituições de ensino brasileiras. E essa pesquisa foi realizada entre os meses de dezembro de 2014 e março de 2015. Foram convidados ao todo 590 professores e obtidas 92 respostas. Como principais resultados, foi identificado que nas instituições de ensino brasileiras
a ferramenta Microsoft Project também se mostrou a mais adotada para o ensino de ferramentas de gerenciamento de projetos. Porém, isso apenas quando analisadas de forma isolada, porque quando analisada de forma agrupada, é perceptível que as ferramentas gratuitas e open source, em conjunto, são mais adotadas do que as ferramentas proprietárias, incluindo o Microsoft Project. Então, existe uma tendência para a adoção de ferramentas gratuitas e open source nas instituições de ensino brasileiras. Quanto às estratégias institucionais, essas podem ser agrupadas em 3 principais tipos. Existe aquela em que os alunos desenvolvem um projeto de desenvolvimento de software e utilizam uma ferramenta de gerenciamento de projetos para apoiar o desenvolvimento desse projeto, assim experimentando o uso das suas funcionalidades. Existe aquela onde os alunos utilizam apenas uma ferramenta de gerenciamento de projetos com o objetivo de elaborar um plano de projeto. E, por fim, existe uma outra estratégia institucional, que demanda uma carga horária menor, onde os alunos recebem um plano de projeto pronto pelo instrutor e precisam utilizar uma ferramenta de gerenciamento de projetos para documentar o plano desse projeto, assim explorando as suas funcionalidades tanto para a elaboração do plano de projeto, quanto explorando funcionalidades de monitoramento e controle deste projeto também. Assim como um panorama geral da análise do estado da arte prática, foi identificado a adoção tanto de ferramentas de uso geral, quanto a adoção de ferramentas educacionais, assim como uma grande variedade de estratégias institucionais para o ensino dessas ferramentas. Podemos concluir então que entre os pontos fortes das unidades institucionais identificadas está a adoção de ferramentas educacionais que buscam proporcionar funcionalidades que auxiliam no apoio dessas ferramentas dentro de sala de aula, e também a variedade de estratégias, onde cada estratégia tem um foco em grupos de processos ou áreas de conhecimento distintos. Então, de acordo com o enfoque de que parte do processo de gerenciamento de projetos deseja se ensinar, diferentes estratégias podem ser adotadas. E também a motivação dos alunos, que foi apontada por praticamente todas as avaliações, porque quando aprendendo uma ferramenta de gerenciamento de projetos, os alunos têm a possibilidade de fazer a aplicação prática da teoria de gerenciamento de projetos. Então, esta aplicação prática proporciona grande motivação aos alunos. E entre os pontos fracos está a falta de alinhamento a um processo de gerenciamento de projetos. Isto por quê? Porque a maioria das unidades institucionais está focada no ensino de uma ou de poucas áreas de conhecimento. E outro ponto fraco é a falta de materiais institucionais para apoiar a aprendizagem do uso da ferramenta, pois na maioria das unidades institucionais identificadas, os alunos precisaram aprender a utilizar uma ferramenta pela exploração de suas funcionalidades, mas sem o apoio de nenhum material institucional desenvolvido de forma sistemática para prover assistência nessa aprendizagem. Então, as principais lacunas identificadas são a falta de cobertura ao conteúdo, consequência da falta de alinhamento a um processo de gerenciamento de projetos, ou seja, não existe unidade institucional projetada para ensinar todo o processo de gerenciamento de projetos, incluindo todas as áreas de conhecimento, e também a falta do uso de funcionalidades educacionais nas ferramentas adotadas. Isto por quê? Porque mesmo identificando a existência de ferramentas educacionais pela análise de trabalhos correlatos, quando foi realizada a análise do estado da prática, apenas ferramentas de uso geral são adotadas, o que indica que as ferramentas educacionais não estão sendo adotadas pelas instituições de ensino. Isso pode ser um indício de que uma estratégia mais eficiente possa ser a inclusão de funcionalidades educacionais em ferramentas de uso geral, quais são ferramentas que os alunos podem aprender em sala de aula e, posteriormente, utilizar em sua prática profissional. Assim, apresentada a análise dos trabalhos correlatos, agora apresento os objetivos deste trabalho, tendo-se como seu objetivo geral o desenvolver e avaliar uma unidade institucional para ensinar ferramentas de gerenciamento de projetos alinhada ao PMBOK. Os 2 primeiros objetivos específicos para atingir esse objetivo geral seria a realização da fundamentação teórica e a análise do estado da arte prática já brevemente apresentadas. Os restantes dos objetivos seriam projetar uma unidade institucional para ensinar uma ferramenta de gerenciamento de projetos, em seguida, desenvolver as atividades e materiais institucionais para essa unidade institucional. O outro objetivo específico é aplicar essa unidade institucional em turmas de cursos superiores de computação. E, por fim, avaliar a qualidade da unidade institucional desenvolvida. Para desenvolver essa unidade institucional, seguiu-se, então, uma abordagem de design institucional baseada no modelo ADDIE, que é organizado em 5 etapas. Na etapa de análise,
foi realizada a análise do contexto, identificando características do público-alvo, composto em alunos com faixa etária entre 20 e 30 anos, que possuem suas pré-competências, o fato de já terem cursado alguma disciplina relacionada à engenharia de software, mas que possuem pouco ou nenhuma experiência com a utilização de ferramentas de gerenciamento de projetos. Também foi realizada a análise do ambiente de aprendizagem, identificando que as turmas possuem entre 15 e 40 alunos, que os laboratórios de informática possuem aproximadamente 16 computadores, acesso à internet e projetor, viabilizando então a realização de um determinado conjunto de atividades institucionais. E nessa etapa de análise é necessário definir os objetivos de desempenho da unidade institucional. Então, na unidade institucional proposta, existem 2 objetivos de desempenho, que indicam que após as aulas da unidade institucional, os alunos devem saber desenvolver um termo de abertura alinhado ao PMBOK e também elaborar um plano de projeto cobrindo as 10 áreas de conhecimento do gerenciamento de projetos. Na etapa de projeto, foi então definido o conteúdo, que basicamente é todo o conjunto de funcionalidades de uma ferramenta de gerenciamento de projeto para a elaboração de um termo de abertura e de um plano de projeto, cobrindo então as 10 áreas de conhecimento. Esse conteúdo foi sequenciado e agrupado de acordo com as dependências lógicas entre os processos, assim como as restrições de carga horária das aulas da unidade institucional. Depois também foi definidas as atividades institucionais e os materiais institucionais necessários. Basicamente, as atividades institucionais são o desenvolvimento de um termo de abertura e de um plano de projeto, focando em um projeto de TCC, onde os alunos precisam elaborar tanto o plano do projeto quanto o termo de abertura com base na utilização de uma ferramenta de gerenciamento de projetos, com suporte a todas as áreas de conhecimento. Como resultado, então, foi produzido o plano de ensino da unidade institucional, que é composto de 3 encontros, sendo como parte da estratégia institucional, esses encontros intercalam entre aulas teóricas e aulas práticas, onde em uma aula teórica os alunos recebem a teoria sobre o gerenciamento de projetos para uma ou mais áreas de conhecimento, e no encontro seguinte eles podem utilizar uma ferramenta de gerenciamento de projetos para fazer a aplicação prática da teoria que foi ensinada na aula anterior, e assim seguindo até completar todo o processo de gerenciamento de projetos para iniciação e planejamento. E também nessa etapa foi definida a rúbrica de avaliação dos alunos, que são avaliados tanto pelo termo de abertura, quanto pelo plano do projeto entregues, assim como uma apresentação desses artefatos para o restante da turma. Na etapa de desenvolvimento foi então produzido os materiais institucionais necessários durante a unidade institucional. Os principais materiais institucionais são a definição de um plano, de um processo de gerenciamento de projetos, que explica passo a passo como elaborar um termo de abertura e um plano de projetos, passando por cada uma das áreas de conhecimento. Um segundo material institucional foi a evolução de uma ferramenta de gerenciamento de projetos para dar suporte ao processo de gerenciamento de projetos definido. Aqui no caso, optou-se por evoluir a ferramenta Dot Project por 2 principais motivos. Primeiro, por ser uma das ferramentas já adotadas por uma parte dos instrutores das instituições de ensino brasileiras, conforme identificado pela análise do estado da prática, e também por ser uma ferramenta que possibilita a evolução de suas funcionalidades. Isto por quê? Porque é possível ampliar as suas funcionalidades para ter uma maior cobertura ao processo de gerenciamento de projetos, em alinhamento ao guia PMBOK, e também é possível incluir funcionalidades institucionais dentro dessa ferramenta. E um dos materiais institucionais mais importantes é o guia de uso, que explica para cada etapa deste processo de gerenciamento de projetos definido como utilizar as funcionalidades da ferramenta Dot Project para apoiar a sua execução. Então, com o apoio desse guia de uso, o aluno consegue, passo a passo, avançar desde a elaboração do termo de abertura até a conclusão do plano do projeto, cobrindo então todas as áreas de conhecimento com o apoio da ferramenta. Na etapa de implantação, é necessário, antes de aplicar a unidade institucional em sala de aula, realizar a preparação do ambiente computacional, instalando a ferramenta, disponibilizando os materiais institucionais nos meios apropriados, treinando os instrutores, principalmente aqueles instrutores que nunca aplicaram a unidade institucional, em como utilizar os materiais institucionais de forma adequada, e por fim, então, aplicar a unidade institucional de acordo com o plano de ensino desta unidade institucional. A unidade institucional foi aplicada ao todo em 8 semestres, desde o primeiro semestre de 2013 até o segundo semestre de 2016.
passando então ao todo por 19 turmas, 5 instituições de ensino distintas, aplicada por 8 instrutores e atingindo um total de 401 alunos. Porém, essas aplicações não foram homogêneas. Por quê? Pois essa unidade institucional foi sendo evoluída ao longo dos semestres. As suas principais mudanças são apresentadas a seguir. No ano de 2013, quando iniciou-se as aplicações da unidade institucional, já estavam definidos os objetivos de aprendizagem da unidade institucional, o conteúdo a ser abordado, assim como as atividades institucionais que precisariam ser executadas pelos alunos. Porém, a ferramenta DotProject ainda estava num nível muito incipiente, possuindo suporte a todas as áreas de conhecimento, mas ainda de forma isolada, com baixa integração entre suas funcionalidades. E também não havia uma forma sistemática para a avaliação dos alunos, onde eram coletadas apenas sugestões de melhoria e apontamento de pontos fortes e pontos fracos da unidade institucional. Num segundo momento, foi então feita a inclusão de outros materiais institucionais, como o processo de gerenciamento de projetos e os slides de guia de uso. E também foi introduzida uma nova versão da ferramenta DotProject Plus, desenvolvida com base nos feedbacks dos alunos e também buscando a maior integração entre as áreas de conhecimento que os alunos precisariam para elaborar o plano do projeto. Essas duas primeiras versões da unidade institucional a gente poderíamos chamar de aplicações piloto, que são aquelas aplicações com o objetivo de conhecer os materiais institucionais e realizar melhorias na unidade institucional a fim de possibilitar a sua melhor aplicação. Porém, a partir do ano de 2015, foi desenvolvidos os questionários de avaliação estruturados, com base no método GQM. E a partir dessas aplicações, então, foi possível coletar dados que viabilizassem uma avaliação sistemática da unidade institucional. Neste momento, também foi incluída uma nova versão da ferramenta DotProject Plus, inclusive com base em um trabalho de TCC que fez uma análise de melhorias de usabilidade desta ferramenta. E esse trabalho foi muito importante, pois os problemas de usabilidade foram apontados pelos alunos como uma das maiores dificuldades na utilização da ferramenta. E no último momento foi então feita a inclusão das funcionalidades de feedback institucional, que são funcionalidades onde os alunos, conforme elaboram o plano do projeto e o termo de abertura, a ferramenta, com base no trabalho que está sendo realizado, proporciona para o aluno sugestões de melhoria e aponta possíveis erros que o aluno pode estar melhorando antes de realizar a entrega destes dois artefatos do projeto. E por fim, após realizar as aplicações da unidade institucional, esta foi avaliada. O objetivo da avaliação foi avaliar a unidade institucional em relação a 5 dimensões, sendo estas a percepção de aprendizagem, o conteúdo da unidade institucional, seus materiais, a experiência do usuário e também a estratégia institucional adotada. A avaliação foi realizada tanto sob o ponto de vista do aluno, quanto sob o ponto de vista do instrutor. Para a realização desta avaliação, foram realizados uma série de estudos de caso, seguindo um processo de avaliação de estudos empíricos, onde neste processo, a primeira etapa de definição é definido o objetivo da avaliação, conforme já apresentado, e na etapa de planejamento, com base nas 5 dimensões avaliadas, foi então desenvolvido um plano GQM, com o objetivo de definir métricas que possibilitem de forma quantitativa avaliar a qualidade da unidade institucional para cada uma dessas dimensões. Na etapa de operação, o plano GQM foi traduzido em questionários, 2 questionários, um com foco nos alunos, outro com foco nos instrutores, e esse questionário sendo aplicado após as aulas da unidade institucional, possibilitou então posteriormente a análise e interpretação dos dados coletados, conduzindo então para as conclusões da avaliação. Agora, apresentando de forma resumida a avaliação realizada, será apresentada os resultados de uma métrica para cada uma das dimensões avaliadas. Quanto ao ponto de vista dos alunos, foram coletados o total de 106 respostas. Isto por quê? Pois, apesar da unidade institucional ter sido aplicada com 401 alunos, nem todas as aplicações da unidade institucional envolveu a coleta de dados, e também, pois a participação dos alunos é voluntária, facultativa, então nem todos os alunos optaram por responder o questionário de avaliação. Então, com base nessas 106 respostas, é possível constatar que a maioria dos alunos consideram que o conteúdo abordado é satisfatório quanto à sua amplitude, pois consegue cobrir todas as funcionalidades necessárias para a elaboração de um termo de abertura e de um plano de projeto. Quanto aos materiais, os alunos consideraram que a forma como os slides de guia de uso são organizados facilitam a sua aprendizagem.
assim como consideram que a ferramenta auxiliou na condução das atividades, ou seja, a ferramenta auxiliou na produção do termo de abertura e do plano do projeto. Quanto à estratégia institucional, os alunos consideram que o fato de intercalar entre aulas teóricas e aulas práticas foi muito positivo para a sua aprendizagem. Porém, quanto à experiência do usuário, a maioria dos alunos constatou que a unidade institucional não conseguiu prover um nível de imersão suficiente a ponto deles esquecerem suas preocupações diárias ou suas atividades cotidianas enquanto realizavam essas atividades. Porém, quanto à satisfação do usuário, os alunos indicaram que estão satisfeitos com a unidade institucional, pois indicaram que recomendariam essa unidade institucional para outros alunos que precisassem aprender sobre ferramentas de gerenciamento de projetos. E quanto à percepção de aprendizagem, isso também foi positivamente avaliado, pois é perceptível que antes da unidade institucional, a maioria dos alunos indicou possuir pouco ou nenhum conhecimento quanto ao uso de uma ferramenta de gerenciamento de projetos para todas as áreas de conhecimento. Porém, após as aulas, a maioria dos alunos indicou ter esse conhecimento ao menos do nível intermediário. Agora, quanto ao ponto de vista do instrutor, foram coletadas 7 respostas dos 8 instrutores que aplicaram a unidade institucional e foi percebido que, quanto ao conteúdo, os instrutores consideram que a unidade institucional conseguiu apresentar todas as funcionalidades necessárias para a elaboração do termo de abertura e do plano do projeto. Também que os instrutores consideraram que é mais fácil ensinar com apoio dos slides de guia de uso e consideram que a ferramenta Dot Plus facilita a aprendizagem dos alunos enquanto realizam as atividades institucionais propostas. Quanto à estratégia institucional, os instrutores também concordam que a maneira de intercalar entre aulas práticas e teóricas é positivo para a aprendizagem dos alunos. E quanto à experiência dos usuários, os instrutores também se mostraram satisfeitos, pois a maioria dos instrutores indicou que recomendaria esta unidade institucional para outros instrutores que também demandassem ensinar sobre o uso de uma ferramenta de gerenciamento de projetos. E quanto à percepção de aprendizagem que os instrutores tiveram quanto à aprendizagem dos alunos, a maioria dos instrutores indicou que os alunos possuíam conhecimento no nível intermediário ou avançado para todas as áreas de conhecimento. Bem, assim como outras pesquisas, essa pesquisa possui também a ameaça da sua validade, sendo as principais dessas apresentadas a seguir. Existe uma ameaça quanto à apreensividade dos alunos na avaliação da unidade institucional, onde os alunos ainda estão no contexto da unidade institucional quando realizam a sua avaliação. Por isso, foram tornadas respostas anônimas e também aplicados questionários de avaliação apenas após todas as notas já terem sido entregadas. Agora, uma outra ameaça é quanto à ineficiência do questionário de avaliação, sendo que este questionário então buscou ser construído adotando a abordagem GQM, onde cada item do questionário está vinculado a uma métrica do plano GQM e também adotando uma terminologia próxima do vocabulário dos alunos. E uma outra ameaça seria não obter uma amostragem significativa. Isso então foi mitigado aplicando a unidade institucional em diferentes turmas, semestres e até instituições de ensino, possibilitando então a coleta de um volume de dados minimamente satisfatório para a avaliação da unidade institucional. Como os principais resultados obtidos com essa pesquisa, temos a própria ferramenta Dot Plus, sendo uma ferramenta gratuita, de código aberto, que pode ser utilizada por qualquer instrutor que precise adotar a unidade institucional. Um manual de instalação, sendo um material bastante útil, principalmente para aqueles instrutores que não possuem fluência nas tecnologias necessárias para instalar a ferramenta Dot Plus, assim como todos os outros materiais institucionais da unidade institucional, como planos de aula, os slides de guia de uso e exemplos de termo de projeto, de termo de abertura e plano de projetos que são disponibilizados para os alunos para exemplificar como elaborar esses artefatos. Um outro material muito importante é a técnica de feedback institucional, que além de ter sido implementada como um módulo do Dot Project, essa técnica pode ser implementada por qualquer ferramenta de gerenciamento de projetos que suporte a iniciação e planejamento de projetos alinhado ao guia PMBOK. Quanto a publicações, esse trabalho também produziu uma série de resultados, obtendo publicações para cada uma das etapas da pesquisa: análise do estado da arte prática, desenvolvimento dos materiais institucionais da unidade institucional e também quanto à aplicação e a avaliação da unidade institucional. Além dessas publicações, outras ainda estão em andamento, como 2 artigos que estão sob avaliação em periódicos quanto à avaliação da qualidade da técnica de feedback institucional. E, por fim,
é possível concluir, então, que a unidade institucional proposta nessa tese é capaz de cobrir lacunas existentes quanto ao ensino de ferramentas de gerenciamento de projetos, cobrindo, então, uma parte significativa deste conteúdo, e também adotando funcionalidades institucionais numa ferramenta de uso geral, algo não apresentado por nenhuma unidade institucional identificada anteriormente. E outra conclusão é que após aplicar essa unidade institucional em uma série de turmas, é possível identificar que essa unidade institucional já possui um nível de maturidade satisfatório para ser aplicado por outras turmas, por outros instrutores que demandem ensinar ferramentas de gerenciamento de projetos em cursos de computação. Como trabalhos futuros, seria possível, por exemplo, incluir um modo de fazer uma avaliação semi-automatizada do termo de abertura e do plano de projeto, assim facilitando o trabalho do instrutor. Considerando que essas turmas podem possuir até 40 alunos, esse trabalho pode ser bastante oneroso para o instrutor, então seria um recurso interessante para a unidade institucional. E também um outro trabalho seria desenvolver novas unidades institucionais focando em partes do processo de gerenciamento de projetos não abordados nessa pesquisa, como para monitoramento, controle e encerramentos de projetos. Bem, aqui encerro a minha apresentação, sendo apresentado então um pouquinho sobre cada uma das etapas desenvolvidas ao longo dessa pesquisa. E muito obrigado.